Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do fechamento. Infelizmente perdemos ontem para o Bahia, né? Mas o Eric Faria e o Denilson trazem uma análise aí do jogo, falando muito que o Palmeiras acabou sentindo o cansaço do jogo da altitude nesse domingo contra o Bahia. Então tem uma análise bem legal aí pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Eu acho a defesa do Palmeiras muito boa também, cara. É boa também. Tem o Gustavo Gomes, o Murilo, que agora tá machucado. O Michael, do Palmeiras mais impressionante. Bem. O Piquerez é um lateral de seleção muito bom, que também. faz gol também. Faz gol. Não, claro, são os dois grandes elencos do Brasil. Exatamente. O Everton, goleiro de seleção. Por isso eu tô dizendo, pra mim tá claro, assim, se a briga pelo título fugir dos dois, pra mim vai ser uma surpresa. Porque o Abel recentemente falou que quando ele tiver os dois jogadores por posição recuperados, disponíveis, o Palmeiras fica muito forte, tão quanto o Flamengo, com o estilo de jogo que você falou. O jogo de quarta de jogo diferente. Eles entregam coisas diferentes. O jogo de quinta-feira do Palmeiras cobrou um pouco a conta hoje contra o Bahia. A gente vai falar daqui a pouco do Palmeiras. Vamos agora, então, vambora. Porque, assim... A Rascaeta tá ganhando, né, de craque da rodada, até o fim do programa a enquete tá no ar, e vamos pra vitória do Bahia hoje. Porque eu acho que, assim, ninguém joga a 3.700, 3.800, como esses caras do Palmeiras jogaram, e fizeram um jogo espetacular contra o Bolívar, porque não é só ganhar, é fazer 3 gols, é criar chance. Assim, isso foi quinta-feira, gente. O Palmeiras jogou quinta-feira, 3.700. Hoje, domingo, 6h30, estava entrando em campo. Ele abriu mão do Estevão. Então chega um momento que, assim, por mais que tenha um bom elenco, por mais que, cara, tem uma hora que o cara é ser humano, não aguenta. O cara vem de 3.700 para nível do mar. 7 titulares dos jogaram, repetiram o jogo. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal, Facundo e Flávio Lopes. Não é dar desculpa, assim, até porque o Bahia é um grande time também, poderia ganhar do Palmeiras como ganhou em outras situações. Mas eu acho que hoje, fisicamente, o Palmeiras pagou um pouquinho a conta da grande atuação que teve em La Paz. Mas o jogo foi bom, né? Foi bom. Apesar foi bom. O jogo foi movimentado, o jogo hoje foi ótimo. E eu achei que o Palmeiras, durante a maior parte do jogo, foi melhor. Eu gostei mais do Bahia no primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras cresceu muito no segundo. Quando entrou o Estevão no segundo tempo, né? Eu gostei muito do Palmeiras no segundo tempo, eu gostei muito do primeiro tempo do Palmeiras também. O Bahia faz o gol no melhor momento do Palmeiras. Exatamente. No finzinho do jogo. Mas aí entra pra mim assim, porque o Bahia é um time que tem o que eu cobro um pouco do Palmeiras. Ele tem um meio campo, a construção por dentro do Bahia é muito boa. Sabe, o centro-campista, os caras móveis, os caras tocam aí, vai, volta, sabe assim, eu gosto muito e eu acho que falta isso um pouquinho pro Palmeiras. Tem cobrado, falta isso. Porque o Palmeiras jogando por fora, o Palmeiras é um dos melhores que tem, né? Não só daqui, mas eu arrisco dizer até do mundo. Um dos melhores que tem jogando por fora. Agora, o Bahia, no segundo tempo, o Rogério, ele coloca o Cauli, ele tira a total referência de toda a zaga do Palmeiras. Os caras ficaram sem referência, o Cauli vinha, e muitas vezes o Cauli vinha fazer até mais um homem de meio campo. Colocou aquele menino que era do Fluminense, o Kaique, que é muito bom, que é do City, se não me engano, do Grupo City, né? Isso. E assim, eles arrumaram um rebu, que era contra-ataque ou transição, que eles faziam. Na hora que sai o gol, assim. Olha o Cauli vindo pegar a bola, o Cauli sai de lá de dentro da área, vem buscar a bola, faz um pivô. O gol começa numa saída de bola do Juba por dentro da área do Palmeiras. Assim, Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço. E ao lado de Capixaba, do Bragantino, o Juba faz um brasileiro, uma temporada. O início de campeonato boa. brasileiro, esses dois laterais esquerdos, muito bom, hein? E o Felipe tá falando da construção por dentro, o Rogério trouxe o Juba para ser um meio-campista. Na saída do Bahia, sai com os zagueiros e o lateral direito, e o Juba se junta ao Caio Alexandre, então fica Juba e Caio, Everton e Jean Lucas. Esse quadrado, muitas vezes, hoje conseguiu ter superioridade em relação ao Palmeiras, e o Ademir falou no intervalo, são raras entrevistas de intervalo que são boas, assim, que contam o jogo. O Ademir falou, não, taticamente, a gente está tentando usar a marcação individual do Palmeiras para abrir espaço, gerar espaço para poder atacar esse espaço. Sim, ele deu uma aula ali sobre o que o Bahia estava fazendo e vinha fazendo até então. Eu acho que as substituições deixam o jogo um pouco mais inclinado para o Palmeiras, mesmo assim o Bahia conseguiu vencer. O Bahia tem mais elogios que vitórias no campeonato, né? Ele tinha ganhado do Ceará em casa, naquele pênalti bem polêmico no finzinho do jogo. Última bola do jogo. Última bola. E ganhou hoje. São as duas únicas vitórias do Bahia. Mas o Bahia é líder do grupo na Libertadores. Sim, no brasileiro tô falando, né? É que assim, os campeonatos são simultâneos. Não tem, o Bahia não tem
São 31 jogos na temporada. O elenco do Bahia não suporta tanto tempo assim. Não que não tem elenco. Você olha para o time reserva, o Bahia monta. Mas quando a gente olha para o Flamengo, quando a gente olha para o Palmeiras, ainda tem uma diferença considerável, mesmo para o Botafogo, de investimento. E o Bahia, Losetti, eu acho que tem uma identidade. Tem. Uma identidade que o Corinthians vai buscar com o Dorival, uma identidade que o Flamengo já tem. O Cruzeiro está buscando. O Cruzeiro acho que vai crescer dentro da competição. O Galo não tem essa identidade ainda com o Cuca. O Galo, para mim, é uma decepção nessa sexta rodada. O Bragantino tem. O Bragantino com o Fernando Sebra já tem. O Fernando Sebra, aliás, cara... Ótimo treinador. Eu acho que é um treinador excelente. Que o Cruzeiro teve nos últimos tempos. Tá fazendo um trabalho muito bom. Então, assim, essa questão de identidade, o Santos, por exemplo, não tem. O Santos vai buscar essa identidade dentro da competição, porque você falou assim, você acha que o Flamengo e o Palmeiras são os times que estão disparados nessa competição? Eu acrescento o Cruzeiro que vai chegar, acrescento o Bahia, o Bahia para mim. O Inter tem um padrão também. Bem lembrado, o Inter tem um time muito bom também, tem uma identidade, que os treinadores buscam isso. Identidade, equilíbrio, e esses 3, 4 times do Campeonato Brasileiro estão tendo essa identidade. Mas eu achei que vocês podem falar mais de parte tática, mas eu achei que o Abel fez uma mudança no Palmeiras nos últimos jogos. O Palmeiras vinha de 5 ou 6 vitórias seguidas antes de perder hoje. 6 ou 7, 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas. E ele tinha conseguido fazer um jeito de jogar diferente, porque ele estava quase que usando uma linha de 3 atrás, ora com um lateral direito, o Giai fazia um terceiro zagueiro, ou às vezes o próprio Bruno Fux fazia. Tanto que no jogo na Bolívia ele usou quase todos os laterais, né? Ele pôs o Piquerez de zagueiro, botou o Vanderlan, botou o Giai também, além dos 2 zagueiros. E ele conseguiu fazer o Estevão jogar por dentro muito bem. O Estevão estava jogando por dentro com o Felipe Anderson fazendo o lado direito. Assim. Isso. Ele deu uma mudada na cara do Palmeiras, daquele Palmeiras que a gente vinha vendo no Paulista. E acho que o Palmeiras conseguiu não só os resultados, mas conseguiu jogar bem. Melhorou também. o nível de jogo. Melhorou. Foram 5 vitórias seguidas no Brasileiro e 2 na Libertadores. O Palmeiras jogou bem, por isso que assim, não tem que... E hoje o torcedor do Palmeiras não sai chateado, obviamente, porque perdeu. E quando perde, fica chateado e não pode deixar, porque era o líder da competição e foi ultrapassado pelo Flamengo. Mas o Palmeiras ele chutou 21 bolas no gol e acertou só 2 vezes o gol do Bahia. Isso mostra também que o Bahia ele se defendeu muito bem. Agora, assim, é notório para mim como o Rogério Ceni, assim, eu vou elogiar o Rogério Ceni, principalmente nesse dia de hoje, porque essas 2 substituições que ele fez e tirando esse 9 que estava jogando ali, infiltrado ali no meio dos zagueiros, né? Que era o William José. Que é um cara alto, um cara que domina a área. Colocar o Cauli tirando totalmente a referência, saindo inclusive para fazer mais um homem de meio campo, isso aí fez uma diferença enorme. Para o jogo Mas do Bahia. Mas você vê o impacto que faz o jogo em La Paz. O Estevão, ele é muito importante no Palmeiras. Sim. E aí, por conta, eu imagino, do desgaste que esse menino sofreu na Bolívia, hoje ele teve que começar no banco. E, cara, assim, querendo ou não, por mais elenco que você tenha, por melhor que seja o seu elenco, cara, você tira o Arrascaeta do Flamengo, o Estevão do Palmeiras, cara, faz falta. E ele gerou uma série de situações de gol. Tanto que quando ele entra, o time começa a jogar o Bahia para trás. O Palmeiras... chegou ao gol do Bahia algumas vezes, a gente viu rapidamente nos melhores momentos, nos ilustras aí que nós tivemos enquanto ouvíamos as entrevistas, e o Palmeiras chegou, mas como o Abel bem disse, muita afobação na hora de concluir, e hoje era uma noite em que os jogadores do meio para frente não estavam tão inspirados para definir direito as bolas. O Flaco Lopes teve 3 ou 4 oportunidades claras de gol, todas para fora. O Vitor Roque entrou, fez uma jogada ali, bateu a bola, o zagueiro do Bahia tirou em cima da linha. Então o Palmeiras atacou, o Palmeiras tentou, sobretudo no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo melhorou bastante. O Estevão entrou, o Vitor Roque entrou, mas é aquela coisa que a gente fala no futebol e que o Abel sempre fala, a tal da eficácia. E o Palmeiras não teve a eficácia. E o Bahia entrou com uma proposta também inteligente. Aliás, Garrafa, o Palmeiras em 2025, ele tem um retrospecto muito melhor fora de casa do que dentro. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras em casa fez 12 jogos, ganhou só 5. Com 4 empates e 3 derrotas, fez 11 gols e tomou 6. Fora de casa foram 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota, 28 gols marcados, quase 3 vezes mais do que marcou em casa, e 12 apenas sofridos. Então, o Palmeiras em casa tem tido cada vez mais dificuldades, porque o Palmeiras não consegue romper muitas vezes as linhas de marcação dos adversários,
e é o que acontece. É um time de contra-ataque. O Palmeiras é um alvo a ser batido. Eu volto com o Abel, depois eu coloco o debate todos para vocês. O Zé Paz está posicionado lá, vamos ouvir mais um pouco de Abel Ferreira. Lado direito, sim. O ponto forte do nosso adversário foi mais sobre o lado direito, não sobre o lado esquerdo, o lado que ele jogou. Portanto, quem teve mais dificuldades e quem teve que sofrer mais foi muito mais o nosso lado direito pelo ponto que eles tinham lá, e depois o próprio Séni, quando faz a substituição, encosta o centroavante sobre a esquerda e baixa o Cali para ser ali quase como um quarto médio. Mas eu acho que mesmo assim nós conseguimos controlar essa situação, e pena foi, como te disse, o nosso adversário não precisou de criar tanto e conseguiu fazer o golo que nós tanto queríamos e nós não conseguimos fazer. Por isso eu disse ao teu colega e repito, primeira parte equilibrada, sendo que a oportunidade mais flagrante da primeira parte é nossa, que foi nos pés do Maurício, e na segunda parte acho que fomos melhores, mas o adversário ganhou o jogo. Boa noite, Abel. Yuri Medeiros, da Rádio Itatiaia. Com essa melhora da produção ofensiva do Palmeiras no segundo tempo, da metade do segundo tempo para a reta final, você cogita, pelo que você viu nesse jogo, pelo que você observa nos treinos, começar alguma partida com essa formação de 4 atacantes, de 4 homens mais agudos? Você acha que isso é viável, dependendo do contexto, do adversário? Obrigado. Não sei, vai depender, mas 4 atacantes vai depender. Hoje acabamos porque precisávamos e queríamos ganhar o jogo, mas as minhas equipas, eu gosto de equipas equilibradas. Isto tem que ter jogadores que ataquem, tem que ter jogadores que equilibrem, tem que ter jogadores que defendam, não é? Se for o caso e nós precisarmos, como precisamos hoje, podem jogar, mas como vocês sabem, não só eu, mas eu acho que todos os treinadores, ou quase todos os treinadores aqui no futebol brasileiro, dificilmente terão durante o ano todo o elenco 100% enxuto para utilizar os seus jogadores. Basta ver para os jogadores que nós temos de fora: Rocha, Mike, Murilo, Veiga, Micael, enfim, podíamos estar aqui a falar. Portanto, isto vai ser um desafio para os treinadores. Portanto, os treinadores que conseguirem e tiverem a sorte de, durante a época toda, não terem as deslocações que nós tivemos. Por exemplo, o Bahia jogou 2 jogos em casa. Tá aí o Abel. Nenhum técnico gosta de perder. A gente tá com o Eduardo Batista aqui, nenhum gosta de perder, mas fica claro e evidente o abatimento do Abel da última coletiva para essa. Ele tá lá para baixo da forma que perdeu o jogo. Que forma que perdeu o jogo? Deixa eu perguntar ao Zé Paz, que tá no Allianz. Faz um resumo pra gente, ô Zé, de como foi esse jogo, por que de todo esse abatimento do técnico do Palmeiras. O Palmeiras esteve muito em cima do Bahia, mas no finalzinho sofreu gol. Como é que foi, Zé, por gentileza? Garrafa, foi um jogo bastante movimentado. Eu tô aqui bem pertinho agora do gramado do Allianz Parque. Vou pedir até pro nosso glorioso Osmar Menezes mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, tô bem pertinho, tô na área técnica aqui do Allianz Parque. Foi um jogo muito movimentado, viu? O Bahia, ele teve chances no primeiro tempo. O Palmeiras também teve boas oportunidades de marcar ali com o Flaco Lopes, com o próprio Maurício também. Foi um jogo aberto. No segundo tempo, os dois times criando, como vocês comentavam aí, mas o Palmeiras foi quem criou as principais chances no segundo tempo. É bem verdade que o Bahia chegou a colocar uma bola na trave com o William José no travessão, teve uma defesa do Everton ali, mas o Palmeiras com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, com o próprio Paulinho, o Estevão, aliás, esses 3 jogadores que eu acabei de mencionar, o Estevão, o Vitor Roque e também o Paulinho, eles começaram no banco de reservas e entraram no decorrer do jogo. Então o Abel mexeu no time titular para essa partida aqui, muito também já pensando na próxima sequência como visitante que o Palmeiras vai ter. Foi um jogo difícil para o Palmeiras, é bem verdade, mas repito, o Palmeiras criou as melhores oportunidades, poderia sim ter saído com a 8ª vitória consecutiva aqui do Allianz Parque. Garrafa. Tá certo, então eu quero saber pro Eduardo Batista, né, o Edu e todos vão falar aqui, se era um jogo com cara de final de campeonato, porque o Flamengo venceu o Corinthians e retoma a liderança isolada do campeonato. Né? Então tem aquele jogo que a comissão técnica faz, né, Edu? Esse é descarte, jogando em casa com o Bahia, com todo respeito ao Bahia. Bahia do Rogério é um time muito ajeitado, um time organizado, mas estava na zona de rebaixamento. Mas o Palmeiras sabe, o Abel mais do que ninguém, sabe da importância de não desperdiçar pontos no campeonato por pontos corridos em casa. Então, o Edu vai me responder como é que é planejamento.
É isso, tem um planejamento, cada comissão técnica, não sei se você trabalha assim, campeonato por pontos corridos, tal. Não, aqui é jogo para 3 pontos, não tem como fugir. Lógico, pode perder e tal, mas no planejamento é jogo para 3 pontos. Me dá essa impressão que esse jogo contra o Bahia em casa é jogo para 3 pontos, por isso do abatimento do Abel. Será que eu estou equivocado? Você vê de uma outra forma, Edu? Não, eu vejo a equipe do Bahia, uma equipe talvez seja a melhor equipe que joga em transição, né? Uma equipe do Rogério, ela é muito bem treinada, mas é uma equipe que quando precisa começar a mexer, ele começa a perder força. Mas sem dúvida que a expectativa de hoje era de 3 pontos. Acho que a conta do Palmeiras era de 3 pontos. Pelo jogo contra o Inter, né? Pelo um jogo de 6 pontos ali contra o Inter, a vitória que teve, né? E a pressão que gerou hoje, que o Flamengo ganhando e ganhando bem, trouxe uma pressão e talvez essa ansiedade de resolver logo, de fazer esse placar, tenha atrapalhado, né? Tentando entender um pouquinho o que o Abel falou ali. Vamos dar uma olhada como é que foi o gol do Kaique, no detalhe, né? Para que o Paulo, o Miller possam falar, todos, enfim, né? Mas com a avaliação do jogador. Ó, Kaique aos 93, finalzinho de jogo. E aí, Miller, o que acontece aí, jogador, nesse lance aí? Quem é o número 4 ali, ó, Xará? É o Giai? O 4? O 4 é o Giai e o Benedetti é o grandão que também estava na jogada. Tira a tarja, por favor. Não, mas ali, ó, Garrafa, olha só. Um 2 tradicional, só que o Giai, ele olha pra bola, ele não olha pro garoto que deu tapa, olha, deu passe e passou. Ele vira de costas. Ele não acompanhou. Quer dizer, foi um erro coletivo, né? Porque tanto ele quanto o seu companheiro ali, ó, os dois... O Benedetti. Os dois batidos, você vê, 1-2 é tão simples, é tão beabá do futebol, que os times hoje, poucos times, com exceção do Flamengo, eles fazem muito 1-2. Mas a maioria das equipes não fazem. E o Bahia fez esse 1-2, bem feito, claro, porque foi a finalização, foi o gol, mas a defesa do Palmeiras vacilou, foi um erro coletivo. Flamengo fez hoje um muito bem feito, daqui a pouco a gente vai falar. Isso que... É correto falar que, Paulo, é correto falar que, dentro do que disse o Miller, de que o Giai estava marcando a bola? Deixa o lance, por favor, estava marcando a bola. E é por isso que eu gosto de falar que atacante gosta de jogar até o final do jogo. Porque no final do jogo que você tem o maior espaço e os erros acontecem mais da equipe adversária. Não é, Edu? Então, você vê que é no finalzinho do jogo, o jogador já perde a concentração, como o próprio jogador mencionou, do Giai ali, que vira de uma forma totalmente errada. Agora, não podemos tirar o mérito da equipe do Bahia, que fez uma jogada muito tranquila e finalizou muito bem. Edu, a sua avaliação do lance, o que você observa aí de positivo? Claro, não estamos aqui julgando o trabalho de ninguém, né? De positivo, essa jogada, 1-2 como destacou o Miller, posicionamento de defesa, enfim. Eu acho que tem o erro defensivo, mas eu vejo muito mais mérito dos meninos, né? A tabela ela foi muito precisa, né? Também concordo com você. A devolução no atacante é de uma precisão e chega o lateral e o goleiro junto e a tranquilidade para ele só tirar dos dois, né? Normalmente a maioria chega chutando, divide com o goleiro. Aquele estourão, né? Então acho que teve a qualidade do menino que faz o último passe e a qualidade de definição do Kaique ali com a perfeição, né, tremenda. Não, e o Kaique entrou muito bem no segundo tempo, né? Ele entra fazendo uma fumaça ali pelo lado esquerdo. Acho que até o Rogério falou, né? O Allianz é um campo muito rápido. Sim. Então, assim, É diferente mesmo esse negócio de jogar no sintético? Não, é muito, algo que não. É outra pegada. É outra pegada. A velocidade é diferente, o kick é diferente, né? Você precisa se acostumar a isso, né? Não vou discutir se é bom ou se é ruim, mas que são campos muito diferentes, né? O sintético pro natural é diferente. Se é válido, não é, se uma equipe leva vantagem ou não, né? Mas a diferença no regulamento, ok, né? E o Rogério acho que cita isso, né? Ele fala, até na questão física. É isso que eu ia né? Porque como fica muito rápido, a exigência sua é maior, você gasta mais energia em velocidade, então é um jogo totalmente diferente. Mas o que você prefere, Edu? Um campo sintético bom como esse ou um grama natural cheio de buraco, irregularidade? Não, aí não. Assim, o que eu vejo assim, a Série A, ela não permite um campo cheio de buraco, né? Que nem a gente viu um Maracanã hoje perfeito. O Castelão acho que a Série A tem que estar assim, mas aí a CBF tem que adiar e tirar. Ô, Garrafa, sabe o que acontece? O Abel, a sua indignação, eu até concordo com ela. Por quê? Ele tem um grupo muito qualificado. Ele deixar o Estevão e mais 2 no banco... Paulinho, Vitor Roque. Exatamente, não muda nada. Até porque jogou fraco o Lopes,
jogou Facundo, jogaram outros jogadores Maurício. Que estão jogando sempre. Sim. Estão sempre jogando, já conhece a ideia do treinador, então ele fica indignado com razão. Entre os jogadores que estão sempre jogando, estão sempre no banco, mas estão sempre jogando, e perdem 3, 4 oportunidades dentro, na cara do goleiro, não faz, quer dizer. Até eu sou treinador, esse lance aí do Maurício hoje. Esse do Maurício no começo do jogo. Olha isso do Maurício, ele na cara do gol, sem ninguém, sem nenhuma marcação, chuta pra cima, quer dizer, então o treinador tem que ficar indignado mesmo, porque ele fala assim, poxa, meu grupo é qualificado, criamos as melhores oportunidades, e a gente foi incompetente em não fazer um gol, pelo menos. Então acho que a sua indignação, ele tem razão. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras não fez uma partida ruim, o Palmeiras jogou bem, não precisa se desesperar por esse resultado. O Flamengo, você sabe muito bem que eles estão em um outro nível totalmente diferente, e a vitória deles hoje, depois a gente vai falar sobre isso, foi uma coisa muito, muito normal, mas o Palmeiras já ficou desenhado o Campeonato Brasileiro. É Palmeiras e Flamengo brigando pelo título. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro do fechamento da Sport TV, depois do Mesa Redonda, falando muito sobre esse jogo contra o Bahia, que infelizmente nós perdemos, né? Saímos com a derrota e um gosto amargo. É claro que a derrota sempre vem com gosto amargo, só que o Palmeiras, assim, se você for somar o jogo todo, o Palmeiras foi melhor do que o Bahia. Primeiro tempo teve um momento de equilíbrio, teve momentos que o Bahia estava um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas o segundo tempo, o Palmeiras foi praticamente melhor todo o segundo tempo. Então, infelizmente, a gente não conseguiu ser efetivo em tantas chances que tivemos, não conseguimos fazer um gol. E aí, numa infelicidade aí da zaga, realmente foi uma falha. Eu acho que não só, como eles falaram, que foi uma falha coletiva, né? Mas, óbvio, o coletivo envolve todo mundo. Mas eu acho que ele saiu mal, o Everton. Acho que ele deveria ter esperado mais um pouco. Talvez ele teria mais uma oportunidade ali de fazer a defesa, mas enfim. Fato é, o Palmeiras jogou bem, fez um bom futebol, até melhor do que o do Bahia, mas saímos com a derrota. Perdemos a liderança para o Flamengo. E é isso. O fato é esse. Jogos que vão fazer diferença lá no final. Então, toda a imprensa crava que esse campeonato está entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo hoje aproveitou lá, deu uma pancada nos gambás. Assim, por um lado a gente gostou que o Corinthians tomou essa pecada, mas pelo outro lado o Flamengo passou a gente, então acabou não sendo tão bom assim, né? E foi falado muito sobre o cansaço do Palmeiras, né, devido ao jogo de quinta-feira na Bolívia. Bom, quinta-feira à noite, chegou quinta para sexta de madrugada, descanso para treinar à tarde na sexta. Sábado, com certeza teve o treino, né? Que a gente até trouxe aqui no canal. E domingo já jogar novamente. Então, o Eric Faria fala muito sobre isso aí. Que sim, o Palmeiras acabou perdendo pro cansaço que foi gerado naquele jogo lá na Bolívia. Distância, rarefeito, né? Então o cansaço acabou atrapalhando o nosso Verdão. Então, rapaziada, você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aí. Você concorda ou discorda? Compartilha com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.